Abra sua Bíblia no Salmo 87, mais uma vez. Volte lá para o livro dos Salmos, o Salmo 87. Como os irmãos sabem, nós estamos expondo aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus no livro de Efésios, na carta aos Efésios. Mas hoje, de forma excepcional, nós ouviremos a palavra ser pregada no livro dos Salmos, no Salmo 87. E uma das razões para isso, meus irmãos, é porque eu tenho a intenção de, vez por outra, pregar aqui algum salmo. Eu não pretendo expor o livro dos Salmos sequenciadamente, pelo menos não ainda, não é esse meu foco. Mas, às vezes, trazer algum salmo dos que nós cantamos para que seja exposto e os irmãos possam entender melhor o que o salmo diz e assim cantá-lo com maior entendimento. Se porventura você já ouviu uma exposição neste salmo aqui, inclusive por parte desse pregador, que você seja mais uma vez abençoado pela pregação da palavra através da exposição desse salmo. Se não, que o mesmo aconteça com relação à sua vida. Salmo 87, lerei mais uma vez. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. Amém. Meus irmãos, certamente você já ouviu a respeito e talvez até mesmo já tenha lido com relação ao movimento dos desigrejados. Esse movimento ele tem ganhado muita força nos últimos anos em nosso país. Não é algo tão novo assim, mas em termos da sua força, do seu aumento, sim, isso é algo mais recente. As últimas pesquisas, inclusive, falam de um aumento considerável, de tal forma que alguns fazem o prognóstico que em tantos anos essa será a maior parcela da população em termos de pesquisa quanto às questões religiosas. Sim, infelizmente, isso tem acontecido. E as razões para isso acontecer, para esse movimento crescer, elas são muitas. Elas passam por argumentos do tipo, eu estou decepcionado com a igreja. Eu congreguei durante muito tempo, eu até nasci numa família cristã, eu até mesmo recebi o evangelho desde o berço, desde o ventre da minha mãe, mas eu sempre passei por decepções na igreja local e por isso eu não vejo nenhum sentido em congregar. Então, as decepções é um dos argumentos usados para não congregar. Um outro argumento se refere, no caso, a uma falta de base bíblica, segundo eles, para uma igreja que seja institucionalizada. Não, Cristo não deixou algo institucional. Veja se você encontra nos evangelhos, ou então em Atos dos Apóstolos, ou até mesmo nas epístolas, algum tipo de recomendação, alguma menção feita a um CNPJ ou qualquer coisa do tipo. Não há base bíblica para isso, eles dizem. Um outro argumento que acaba, de certa forma, unindo esses dois tipos de argumento é falar contra a igreja assim chamada institucional, dizendo que ela se afastou do evangelho. Observe, compare as denominações protestantes, sem falar na igreja católica, olhe para as igrejas protestantes, mesmo aquelas que são de fato oriundas da reforma. Veja se elas não se afastaram em alguma medida do evangelho simples, do evangelho da graça, da mensagem de Cristo, vista nos evangelhos e também proclamada pelos seus santos apóstolos. Perceba se não é essa a realidade, onde você nota uma ênfase por parte dos pregadores em coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Alguns, inclusive, pregam um outro evangelho, e até mesmo aqueles que de alguma forma mencionam o evangelho, eles dizem, também se afastaram em outros aspectos
daquilo que a palavra de Deus ensina. Pastores que acabam sendo tratados como se fossem verdadeiros reis, monarcas numa igreja, governam com mão de ferro, a imagem deles e não o evangelho de Cristo é exaltado, e assim por diante. Esses são alguns argumentos, tem muitos argumentos usados pelos famosos desigrejados para, assim, dar força ao seu movimento. Há uma outra razão também, que essa é importantíssima para especialmente o período em que nós vivemos agora, que é esse período onde a internet ganhou uma proeminência muito grande. Sim, através dos meios de comunicação, mais precisamente da internet, de canais no YouTube e outras coisas, líderes religiosos que de alguma forma estão envolvidos com esse movimento também estão promovendo a mesma causa, dizendo as mesmas coisas, usando os mesmos ou semelhantes argumentos para promoverem o mesmo processo de desigrejar. Mas a pergunta que eu faço a você nessa noite, à luz disso, é a seguinte: por que toda essa objeção à igreja? Sim, porque esse é o pressuposto que eu quero expor para vocês aqui e defendê-lo nessa noite. É, de fato, uma objeção, em última instância, à própria igreja. Aqueles que falam a favor da igreja, supostamente, eles na verdade estão combatendo a igreja quando promovem esse tipo de coisa. Então a pergunta é, por que essa objeção tão grande à igreja do Senhor? Por que isso, meus irmãos? Bem, à luz desse salmo, do Salmo 87, nós veremos exatamente o salmista mostrar para nós o que é que a Bíblia, o que é que a palavra de Deus, o que é que Deus diz sobre o seu povo. Qual é a percepção do Senhor? Como é que Deus enxerga a igreja? E aqui nesse salmo, nós veremos que por ordem do Senhor Deus, nós devemos exaltá-lo. Sim, nós devemos exaltar a Yahvé, o Deus da aliança, pela glória de Sião. Eu vou repetir. Você, como membro do povo do pacto, da aliança, você que é membro da igreja, homem, mulher, criança, cada um de vocês, cada um de nós somos chamados por este salmo aqui a adorarmos a Yahvé, o Deus do pacto, pela glória de Sião. Sim, há muitas razões pelas quais devemos adorar o nosso Deus. Eis mais uma apresentada diante dos vossos olhos: adorar ao seu Deus, ao nosso Deus, pela glória de Sião, pela glória da igreja. Perceba isso. Primeiramente, observe os versículos 1 a 3. Versículos 1 a 3, nós veremos a glória de Sião no amor do Senhor. A glória de Sião no amor do Senhor. Veja, mais uma vez aí, o início do Salmo. Fundada por ele, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Primeiramente, meus irmãos, antes de qualquer outra coisa, é importante nós lembrarmos quem é Sião, biblicamente falando. Quem é Sião? Vá lá para 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Segundo Samuel 5, versículo 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Sião, na história bíblica, na história da redenção, trata-se de uma referência, primariamente, à cidade de Jerusalém, que nesse texto que você acabou de ver, ela foi capturada pelo próprio Davi. Esta, meus irmãos, foi a cidade escolhida por Deus e que usou o seu servo como seu instrumento para ali, naquela cidade, fazer a sua habitação. Sim, Deus separou aquela cidade para fazer dela a sua habitação especial. Você pode observar isso também nos próprios cânticos de Sião, em outros salmos. Veja aí, o Salmo 132, verso 13. Salmo 132, verso 13 diz assim: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada.
Também no Salmo 76, versos 1 e 2, diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém, uma referência a Jerusalém, está o seu tabernáculo, e em Sião, a mesma Salém, a mesma Jerusalém, a sua morada. Sim, o próprio Salmo fala sobre isso. Deus escolheu uma cidade para nela ali manifestar de forma mais especial a sua glória. Observe que isso não é algo novo na palavra de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, quando Ele criou tudo e fez o homem e a mulher, Ele os pôs no jardim. No jardim. E sim, em toda a criação, Deus manifestava, como até hoje manifesta, a sua glória. Mas, desde o princípio, aprove ao Senhor Ele manifestar de forma mais especial a sua glória em determinados lugares, em certas circunstâncias. No início, antes da queda, isso ocorria no jardim do Éden, de tempos em tempos, na viração do dia. E assim Deus, Ele ia ter com o casal, Ele ia ter ali com os seus servos e manifestava de forma mais especial a sua presença. Você também percebe isso no desenvolver da revelação, quando o povo é libertado do Egito e no deserto, Deus, Ele levanta através de Moisés o seu tabernáculo. O tabernáculo também era esse símbolo da presença de Deus de forma especial no meio do seu povo. Então, quando você chega em 2 Samuel 5:7, que foi o texto que nós lemos há pouco, e observamos Davi separando uma cidade ali, e o próprio Deus ordenando que naquela cidade, que seria chamada de Jerusalém, ali fosse a sua habitação especial. Repito, isso não é uma ideia nova quando você conhece esse contexto. Você sabe que desde o princípio, Deus manifestou de forma especial, em determinados lugares, em certas circunstâncias, a sua glória. Então, o que Ele está fazendo aqui, nesse processo, é repetir isso, só que de uma forma ainda mais gloriosa. Ainda mais revelação está sendo dada nesse processo, que é progressivo. Então, Ele escolhe uma cidade, e nessa cidade é construído um templo. Esse templo, nessa cidade, seria ali o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo na antiga aliança. Então, quando você ler a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, mencionando de alguma forma a palavra Sião, você primeiro precisa entender que essa palavra, originalmente, de forma primária, ela é usada com referência à cidade de Jerusalém, que Deus escolheu para nela habitar, para nela manifestar a sua glória especial ao seu povo na antiga aliança. No entanto, a palavra Sião, na própria Escritura Sagrada, ela não se restringe apenas à cidade de Jerusalém. Veja isso em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Diz o autor aos Hebreus. A palavra do Senhor diz assim: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que o autor aos Hebreus está fazendo? Ele está pegando esse título, essa nomenclatura chamada Sião, e está aplicando-a à igreja. A igreja de Cristo, o povo da aliança, é chamado também de Sião. Então não se trata de uma referência, biblicamente, apenas a uma cidade física. Mais do que isso, se aplica a um povo, ao povo de Deus. Logo, nós podemos e devemos ler o Salmo 87 e cantá-lo com esse entendimento. Sião aqui é a igreja de Cristo, na antiga e na nova aliança. Pois bem, nós constatamos nesse salmo, como eu disse, os versículos 1 a 3, aqui o amor do Senhor. Veja isso em algumas partes. Primeiro,
observe o amor do Senhor na segurança de Sião. Na segurança de Sião. Como é que começa o Salmo? Fundada por ele sobre os montes santos. Sim, a cidade de Jerusalém, originalmente, ela foi fundada sobre os montes altos e firmes. Foi assim que Deus fundou a sua cidade, como um símbolo da firmeza inabalável que o próprio Deus tem. Ele, por ser assim, ele firma o seu povo dessa maneira, fisicamente, para que o povo pudesse também, de forma didática, olhar para a sua estrutura, não confiando nela, mas na firmeza que eles tinham no Senhor. Você sabe disso, o templo não existe mais. Nós não temos mais um local específico para ir adorar a Deus, Jerusalém. Não há um templo. Todavia, a igreja, Sião, ela permanece fundada, meus irmãos, sobre a verdade de Deus. Sim, nós estamos estabelecidos sobre a verdade do Senhor. Ele mesmo estabeleceu a sua igreja. E Ele mesmo faz com que nós permanecemos firmes e prosperemos em oposição ao mundo e ao inferno. Veja isso em Isaías. Fala para Isaías capítulo 27. Isaías 27, versículo 3. Acerca dessa firmeza inabalável, essa segurança que Sião tem em Deus, na verdade de Deus. Isaías 27, 3. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. O Senhor cuida do seu povo. Agora veja Zacarias capítulo 2, Zacarias 2, do versículo 7 ao versículo 10. Zacarias 2, do 7 ao 10. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós, que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E o próprio Cristo também fala isso em Mateus 16, 18, acerca de Sião, acerca da sua igreja. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sião está fundada, ela foi estabelecida sobre a verdade, sobre a própria, ela está assegurada pelo próprio Deus. Ninguém pode abalar o povo da aliança, no sentido último. Ninguém. Meus irmãos, um catecismo famoso da igreja, um catecismo de Heidelberg, das igrejas reformadas holandesas, na sua pergunta 54 sobre a igreja, diz assim: creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva dentre todo o gênero humano sua comunidade eleita para a vida eterna. Isso ele faz por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. Você tem alguma dúvida disso? Que mesmo com esses ataques que eu citei alguns aqui no início, Cristo tem sustentado o seu povo? Você tem alguma dúvida que Sião continua inabalável? Você tem alguma dúvida que a nossa segurança está firmada no próprio Deus? Deus garante a nossa segurança eterna. Você tem alguma dúvida disso? Os textos que eu li aqui já deveriam, além do próprio Salmo 87, lhe dar suporte para isso. Mas como um adendo, lembre-se da própria história da igreja. E aqui eu me refiro à história da igreja pós-apostólica. Foi o que aconteceu com a igreja, meus irmãos. A igreja foi e continua sendo perseguida de todas as formas, de todas as maneiras. Você pode pensar em perseguição política, uma perseguição religiosa, uma perseguição tanto causada por aqueles de dentro como os de fora. Você pode imaginar atrocidades que foram cometidas, tantos casos, mortes, assassinatos,
Coisas terríveis aconteceram com a igreja. E eu pergunto a você, a igreja deixou de existir? A igreja, ela foi destruída pelo diabo? Pelos inimigos? Houve alguém que conseguisse destruir por completo a fé cristã? Isso jamais aconteceu. E você acha mesmo que isso não acontece simplesmente por causa de homens? Não porque tiveram homens capacitados, inteligentes, meramente por causa disso. Não porque houve uma aliança, um conchavo com o Estado e assim houve a proteção. Sim, mas veja, mesmo antes de existir ali uma aliança, uma aproximação entre igreja e Estado, foram séculos de perseguição. E mesmo depois disso, a igreja sempre teve que lidar com os adversários. Sempre. Mais uma vez, por que ela não é destruída? O Salmo 37 nos responde: fundada por ele sobre os montes santos. Fundada por ele. O próprio Deus garante a sua segurança. Não é esse o lema, no caso o escrito que tem debaixo da nossa sarça? Não aqui, mas eu digo que é costumeiramente colocado em nossa igreja, em nossa IPB. Você já deve ter visto, separado com ele, a expressão em latim, nec tamen consumebatur. O que significa isso, pastor? Ela pode até mesmo arder em fogo, parafraseando aqui o significado, mas não se consome. A igreja arde, ela queima, mas não se consome. Historicamente, os reformados entenderam, inclusive os pactuantes da Escócia, que a sarça ela é um símbolo da igreja. Da igreja. O que aconteceu? Deus falou por meio da sarça a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3. E essa sarça, ela queimava, ela ardia, mas não se consumia. É exatamente esse o quadro da igreja ao longo da história. A igreja queima, ela arde em meio às provações, às tribulações, mas ela não é destruída, porque o próprio Deus habita nela. O próprio Deus. E fala por meio dela. Que segurança, meus irmãos. Que segurança nós temos essa noite. Nenhum abalo, nem mesmo em nossa igreja local, é suficiente para destruir a segurança que Sião tem no Senhor. Em segundo lugar, o amor do Senhor visto na santidade de Sião. O amor do Senhor na santidade de Sião. Veja, o versículo 1 diz que são montes santos. Ele fundou sobre os montes santos. Sim, a santidade de Jerusalém, primeiramente falando mais uma vez da cidade, propriamente dita, ela consistia em Deus ter estabelecido-a como essa cidade separada, como um sinal especial da presença do Senhor, santificadora, essa presença santificadora no meio do seu povo. Ele habitando em Jerusalém, e assim Jerusalém deveria, o seu povo, andar em santidade. Assim como Deus é santo, o seu povo desde o início é chamado também a ser santo, assim como ele é santo. Não é exatamente, nós temos ouvido também em Efésios, nas exposições de Efésios, esse é um dos atributos da igreja de Cristo. A igreja, ela é católica, a igreja, ela é apostólica, a igreja, ela é una e ela também é santa. A igreja é santa, meus irmãos. Veja isso em Efésios capítulo 5, texto que a gente não chegou ainda, versículos 25 a 27. Efésios 5, do 25 ao 27. Final aí do 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 1 de Pedro 2,9, veja, 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre-se que a linguagem do apóstolo Pedro aqui é a mesma
já vista no Antigo Testamento. O que Pedro declara acerca da igreja na Nova Aliança é o que o Antigo Testamento declara acerca da igreja na Antiga Aliança. A mesma expressão. E uma dessas características aqui citadas é que ela é uma nação santa. Um povo separado por Deus. Para viver assim em conformidade com a pureza de quem Deus é. Deus é puro. Portanto, sejamos também puros, santos como Ele é santo. Essa verdade, meus irmãos, ela é confessada no credo apostólico. Quando nós dizemos, creio na Santa Igreja Católica, ou algumas versões, universal. Creio na Santa Igreja. A igreja é santa. Ela é santa. Meus irmãos, que amor de Yahvé por Sião. Que amor de Yahvé por Sião. Ele não apenas ele dá a segurança ao seu povo, mas também ele pegou o seu povo numa condição de pecaminosidade e o tirou dessa sujeira, dessa lama e purificou com o sangue do seu filho. E assim somos santos, por causa do amor de Deus por nós. Seguros e também santos. Terceiro lugar, o amor do Senhor na adoração prestada por Sião. O amor do Senhor na adoração prestada por Sião. Veja, o texto diz no versículo 1 ainda, versículo 2. Versículo 2. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Esse versículo, meus irmãos, ele tem sido interpretado historicamente, principalmente por puritanos, e mais especificamente por um puritano famoso chamado David Dixon, como aqui uma menção do salmista a dois tipos de culto. Dois tipos de culto estão sendo tratados aqui, citados pelo salmista, no versículo 2. Na primeira parte do versículo 2, o Senhor ama as portas de Sião, é uma menção ao culto solene, ao culto público. Quando a igreja, como agora acontece, ela se reúne, ela é congregada e atende à santa convocação do Senhor. E aí diz, o Senhor ama as portas de Sião. A segunda parte do versículo 2 é uma menção ao culto familiar, ao culto doméstico. O texto diz, mais do que as habitações todas de Jacó. Por quê? As portas de Sião aqui é uma menção clara à adoração pública que acontecia por parte do povo da aliança. E no caso, as habitações são as tendas, são as casas onde as famílias moravam. Agora, é importante a gente salientar aqui algumas questões para você não confundir o que o salmista está dizendo. Primeiro, o salmista não está dizendo para nós que Deus, ele não preza, ele despreza a adoração familiar. Não, o salmista não diz isso, ele não está dizendo que Deus despreza a adoração familiar. Veja, o texto diz, ele ama as portas de Sião mais do que as habitações de Jacó. O que significa isso? Ele também ama as habitações de Jacó. Ele também ama o culto que é prestado em cada lar, em cada família. Ele também ama. Então, o texto não diz que ele não ama, que ele despreza. Ele também ama. Segundo lugar, se por um lado o texto ensina para nós que Deus ama sim as portas, as habitações de Jacó, os lares dos crentes. Em segundo lugar, o texto também diz que Deus ama mais o culto solene. A adoração pública ela é mais importante para o Senhor. Sim, meus irmãos, ele ama a adoração particular do seu povo, familiar, mas muito mais a adoração corporativa. Deus ama o culto público. Deus ama o culto público mais do que a adoração familiar. E aí talvez você se pergunte, por que, pastor, isso acontece? Ora, uma das razões para isso é no culto solene, e somente no culto solene, que Deus, ele promete abençoar de forma especial essa reunião. É nesse momento onde as famílias são congregadas. Não é apenas uma família aqui, outra ali adorando ao Senhor, mas as famílias todas são congregadas numa grande família, numa grande nação, num povo congregado, santo. E assim, neste momento, Deus abençoa, Ele promete abençoar de forma especial esse momento.
A sua bênção cai de forma muito mais gloriosa neste lugar, através dos meios de graça. Na antiga aliança, através daquele culto bastante cheio de elementos, mas agora de forma mais enxuta, simples, mas ainda assim, numa glória ainda maior. Lembre-se do que diz o profeta Ageu. A glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Não era que o templo na antiga aliança era mais glorioso do que agora. Pelo contrário, quanto mais a revelação avançou, quanto mais ela progrediu, mais glória nós observamos nessa revelação, inclusive na adoração solene. Então, quando nós vemos o culto solene, pregação da palavra, administração dos sacramentos, como aconteceu pela manhã do batismo, como veremos no próximo domingo da ceia, as orações, a leitura da palavra, o cântico dos salmos, toda essa adoração simples, enxuta, ela revela ainda mais glória, a glória de Cristo nas suas obras. Cristo falando ao seu povo como o profeta que proclama a sua palavra. Cristo também administrando os sacramentos ao seu povo como um sacerdote. Cristo também assim, quando a disciplina eclesiástica acontece na igreja, demonstrando o seu governo divino. Tudo isso, meus irmãos, revela quem Cristo é, os seus ofícios, seus atributos, a sua obra. Então não, no culto público da Nova Aliança não há menos glória, há mais glória. Só que a glória não é externa. O foco não está nos elementos externos, mas naquilo que é espiritual. Acerca disso, o teólogo e erudito em teologia histórica, o Scott Clark, diz o seguinte, esse teólogo bastante famoso e muito conceituado nessa área da teologia histórica, diz o seguinte: há um forte argumento a ser feito a partir das Escrituras e da confissão, definido de forma ampla e restrita, de que na teologia reformada, os meios de graça públicos, o devido uso dos meios comuns, são mais importantes do que o privado. Nos séculos 18 e 19, porém, a relação entre o público e o privado inverteu-se sob a influência do pietismo. Na teologia, piedade e prática confessional reformada, o privado, por mais importante que seja, é secundário em relação ao público. É por meio da leitura e pregação pública do Evangelho que Deus prometeu levar seu povo à fé. Romanos 10. Os santos sacramentos são administrados em serviços públicos. As pessoas são disciplinadas, ou deveriam ser, por deixarem de atender aos meios públicos da graça. Perceba o que eu acabei de citar. Você ler a palavra de Deus em casa é uma bênção do Senhor e é uma ordem do Senhor para a sua vida, sim, e você tem frutos com isso. Mas é na pregação pública que você recebe muito mais, porção dobrada da parte do Senhor. Bem como pela manhã, não foi o que aconteceu? Os irmãos presenciaram aqui a administração do batismo e, veja, você não foi batizado, nem foi, no caso aqui dos irmãos que estão presentes, um filho seu batizado, mas o fato de você ver isso, ouvir as palavras da instituição e lembrar das promessas do pacto, da fidelidade pactual de Deus, isso fortalece a sua fé. Como muito mais acontece no seu privado. É muito maior as bênçãos do Senhor, públicas, do que as privadas. Meus irmãos, o Senhor, Ele ama as habitações de Jacó. A pergunta para você é: Deus se agrada da adoração familiar? E você? E você? O texto não diz, eu repito, que Deus não gosta, que Deus despreza. Deus ama. Ama menos em comparação ao público, mas Deus ama. E você, crente? Você ama a adoração familiar? Você ama o culto doméstico? Você ama cantar louvores ao Senhor na sua casa, seja no seu culto, no seu devocional pessoal ou em reunião com a sua família? Você ama abrir a palavra de Deus, ler e meditar com os seus filhos? Você ama isso? Você ama? Deus ama. Você ama. Em segundo lugar, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações de Jacó. A pergunta é a mesma para você. Deus se agrada da adoração do seu povo. Deus se agrada do que está acontecendo aqui agora. O seu povo congregado e reunido.
Você se agrada disso? Você ama isso? Veja, não agora, não precisa você olhar para trás. Mas perceba quando acabar o culto. Nossos bancos. Mais uma vez, meus irmãos. Por isso que este é um assunto que a própria Bíblia, não é meramente o pastor aqui, ou um pregador que seja, a Bíblia enfatiza isso corriqueiramente, a importância da adoração a Deus, do culto solene, corriqueiramente. Imagine se isso não fosse falado. Imagine se uma vez no ano, quiçá, o pastor tocasse nesse assunto de culto solene, de adorar a Deus como Sião. Imagine. Se através do ensino regular, contínuo, repetitivo, explicando, quase que desenhando, nós temos essa realidade aqui. Essa triste realidade. Sim, eu não estou falando com relação aos casos de exceções. Sempre tem isso em mente. Estou falando daqueles que podem e não estão. Sabe o que é isso? Quando você pode estar no culto solene e não está, quando você falta não por um motivo legítimo, mas por pecado, sabe o que é isso? Você não ama as portas de Sião. Pelo menos naquele momento você não demonstrou amor pelas portas de Sião. Você demonstrou mais amor por outra coisa. Talvez o descanso, talvez o conforto da sua cama, do seu lar, talvez uma saída para algum lugar, seja o que for. O fato é que você amou mais outra coisa do que as portas de Sião. Deus ama. E você, crente? E você? Quarto lugar, o amor do Senhor na reputação de Sião. O amor do Senhor na reputação de Sião. Observe, versículo 3. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. A igreja de Cristo, ela tem uma reputação exaltada. A própria palavra de Deus fala coisas gloriosas a respeito de Sião. Aqui é um exemplo e há outros. Veja, por exemplo, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Pode abrir. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Primeiro Timóteo 3, 14 e 15. Escreva-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É assim que a Bíblia chama a igreja. Agora vá lá para 1 aos Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Coluna e baluarte da verdade, igreja de Deus vivo, e também é o corpo de Cristo. Agora vá para Gálatas 6,16. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Israel de Deus. E o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Você também, como povo da aliança, como igreja de Cristo, é chamado de noiva do Cordeiro. Percebe? Essa é a reputação exaltada que Sião tem. E é o próprio Deus que declara isso acerca de nós, meus irmãos. Nós que estamos em seu Filho, em comunhão com Ele, nós temos uma reputação exaltada pelo próprio Deus. Interessante como os ataques que são feitos à igreja de Cristo, eles acabam deturpando tudo isso que a Bíblia fala sobre a igreja. A santidade da igreja é atacada, a sua reputação é atacada, a sua segurança é atacada, a adoração da igreja é atacada. De várias formas, Sião é atacada pelos inimigos. E uma delas é
dando mau testemunho da sua reputação, querendo impugnar a ela uma mancha, sujeira, imundícia a nós. Esse é o testemunho da palavra de Deus. Mas eu pergunto a você nessa noite: que coisa gloriosa você poderia declarar acerca da igreja de Cristo? Não apenas quanto ao seu aspecto invisível, mas visível também. Que coisa gloriosa você poderia falar da sua igreja local, visível? Não é pensando aqui nos pecadores, que somos todos nós, em nossas falhas, mas nós enquanto igreja, como povo de Deus, a despeito das nossas falhas, mas assim em Cristo, servindo ao Senhor e trabalhando para o bem do seu reino. O que você pode falar de glorioso acerca da igreja que você congrega? É impressionante como nós damos ouvidos aos comentários de pessoas e nós replicamos as mesmas coisas, de ímpios irmãos inclusive, e atacamos a reputação da igreja de Cristo. Não, isso não é... Eu não estou falando para você fechar os olhos quanto aos problemas da igreja local e da igreja nacional, inclusive. Não é esse o ponto. Há críticas que são cabíveis e podem ter um ambiente para serem feitas. Mas um cristão sempre faz com ternura, com amor, querendo que haja uma transformação. Se nós temos problemas, e eu falo isso de forma a assumir publicamente também os meus erros quanto a isso, se temos problemas em nossa IPB, que nós venhamos a orar para que mude isso. E a trabalhar para que mude em nossa IPB, em nossa Betel, em nosso presbitério, em nosso presbiterianismo no Ceará. Que a gente ore por isso e faça a nossa parte. Não simplesmente fazendo críticas, maldizendo e dando mau testemunho. Quantas vezes nós perdemos pessoas por causa disso? Digo no sentido de que as pessoas escutam esse mau testemunho e acabam dizendo: eu não vou querer congregar num lugar desse. Se os próprios de dentro falam isso. O que eu quero com Sião? O que eu quero com Sião? Que coisa gloriosa você pode dizer da igreja de Cristo? Segundo lugar, segunda parte do texto, versículos 4 a 6, aqui eu serei mais breve, do 4 ao 6. A glória de Sião agora vista na salvação do Senhor. A glória de Sião na salvação do Senhor. Versículos 4 a 6. Perceba que, a partir do versículo 4, nós temos a segunda parte desse salmo, onde a salvação que o próprio Yahvé, o Deus do pacto, ele realiza por amor ao seu povo. Aquele que ama o seu povo, o Senhor, ele salva o seu povo, ele redimiu o seu povo, ele exerceu a sua salvação para o bem de Sião. Observe também a conexão clara que existe entre o versículo 3, no caso aqui, o final do versículo 3, ó cidade de Deus, com o início do versículo 4. Dentre os que me conhecem. Só me está dizendo o seguinte: gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. É o versículo 4. Que coisas gloriosas são essas? Versículo 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia, e assim por diante. Ou seja, o salmista, quando vai declarar essas coisas gloriosas acerca de Sião, ele evidencia a obra salvífica de Yahvé. Deus salvou o seu povo. Você quer ver a glória de Sião? Uma delas, uma das demonstrações dela, é observar que Yahvé foi aquele que salvou o seu povo, e de forma diversificada, como veremos agora em cada parte do texto. Há 3 aspectos aqui dessa salvação. Primeiro, veja que a salvação do Senhor, ela não se restringiu jamais a apenas uma etnia. Pelo contrário, ela abrange os povos mais distantes. Eu vou repetir: a salvação do Senhor não se restringe a apenas uma etnia. Pelo contrário, ela abrange os povos mais distantes. Ele começa: dentre os que me conhecem, farei menção. Farei menção aqui, meus irmãos, é uma expressão que denota a importância desse acontecimento. É uma verdadeira proclamação formal. Ele está chamando a atenção dos seus leitores, está chamando a atenção daqueles que cantam este salmo, para que cantem junto com ele e façam menção. Uma menção formal, uma menção pública, uma menção solene. É algo grandioso que aconteceu, essa é a ideia. Ele diz: dentre os que me conhecem. Essa é uma designação estupenda
da glória de Sião. Sim, os cidadãos de Sião conhecem o Senhor. Os cidadãos de Sião conhecem o Senhor. Falando a respeito da inclusão dos gentios em Sião, a palavra de Deus tem muitos textos que mostram isso. Veja um deles, Isaías 14:32. Veja, Isaías 14:32. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Salmo 48, verso 2. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. De toda a terra, não somente dos judeus, não somente da descendência física de Abraão, mas de toda a terra. Sião é a alegria de toda a terra. Veja a glória de Sião, nesse versículo 4 aqui, se estendendo sobre toda a terra. O movimento foi esse e tem sido esse desde o início. Deus salvou o seu povo e ele tem alargado as suas tendas. A promessa que foi feita com relação aos filhos de Noé, você lembra disso? Os filhos de Jafé, ou Jafé habitando nas tendas de Sem. É o que nós temos visto, meus irmãos. Os gentios vindo à fé e sendo congregados, judeus e gentios, como um só povo. Essa é a visão que a palavra de Deus coloca diante de nós. É uma visão otimista do avanço do Evangelho. O Evangelho está avançando desde o começo e ele não para. Ninguém pode impedir o avanço do Evangelho. Ninguém. E nesse avanço, nessa progressão do Evangelho, nós temos Sião, as fronteiras de Sião sendo alargadas. As tendas sendo aumentadas para que todos sejam congregados como um só povo. Foi essa visão bíblica otimista acerca do avanço do Evangelho que fez com que nossos pais no passado, puritanos, pactuantes escoceses, eles proclamassem o Evangelho. No caso dos puritanos, saíssem da Europa e fossem para a Nova Inglaterra. E assim ali, uma Sião terrena ser iniciada. É bem verdade. Isso não vai acontecer antes da volta de Cristo de forma perfeita, plena, sem pecado. Apenas quando Cristo voltar em glória, nós gozaremos disso de forma plena. Mas antes disso, nós temos que orar, nos esforçar e confiar em Deus sim no avanço do Evangelho. Orando para que os gentios, juntamente com os judeus eleitos, continuem sendo salvos. E assim vejamos essa glória de Sião na salvação de todas as etnias. Segundo lugar, a salvação do Senhor alcança os seus inimigos. O texto não fala apenas de uma salvação que alcança distintas etnias, mas também uma salvação que alcança os inimigos do Senhor. Primeiro, Raabe é mencionada aqui. O nome Raabe, talvez para você no primeiro momento, venha à sua mente a imagem daquela mulher que foi usada pelo Senhor como instrumento de Deus para ajudar o seu povo ali no livro de Josué. Mas não é esse o caso aqui. Raabe, meus irmãos, no hebraico, era um monstro que foi derrotado por Baal, de acordo com as crenças cananeias. O nome também é aplicado na palavra de Deus ao Egito. Você pode ver isso em Isaías 30, versículo 7, e também em Isaías 51, versículo 9. É assim que o profeta chama o Egito, chama ele de um verdadeiro monstro de poder caótico. É assim que o Egito é visto, um inimigo do povo da aliança, um monstro de poder caótico. Sim, a nação que escravizou o povo de Deus lá atrás é aqui descrita como pertencendo a Sião. Você tem ideia disso? A glória de Sião é vista na salvação de diferentes etnias, mas também de pessoas que são inimigas de Deus. Os egípcios serão salvos. Não somente eles, veja, Babilônia, outra nação conhecida no Antigo Testamento por ter subjugado o povo da aliança. Após ser invadida, saqueada e ter vários seus habitantes mortos, Judá, o reino do sul, ainda precisou enfrentar um cativeiro de 70 anos, meus irmãos, na terra dos caldeus. Sim,
É essa nação que é conhecida na Bíblia e na história por sua opulência, por sua soberba, pelo seu panteão de deuses, sua cultura ímpia, sendo ela o maior símbolo do paganismo retratado nas Sagradas Escrituras. Nesse salmo há promessas de salvação também para a Babilônia. Também para eles. E de forma sucinta aqui, os três últimos: Filístia, Tiro com a Etiópia. Filístia tem algumas histórias que são icônicas, os filisteus com o povo de Israel. Uma das mais famosas, se não a mais famosa, é o conflito entre Davi e Golias. Você sabe que historicamente os filisteus é um povo inimigo do povo de Deus. Aqui descrito como também habitando em Sião, nascendo em Sião. Tiro, assim como a Filístia, ficava próxima a Israel e era conhecida aquela nação por seu potencial marítimo, também aqui habitando em Sião. E a Etiópia já era uma nação que ficava bem mais distante de Israel, geograficamente falando. Mas também aqui é vista habitando em Sião. Você deve lembrar lá em Atos capítulo 8, que um eunuco etíope foi alcançado pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque a salvação do Senhor é para não somente etnias distintas, mas para os seus inimigos, os que estão longe, estão distantes, os lugares mais longínquos da terra. A salvação do Senhor é proclamada a eles, e eles são alcançados. Ouça o que diz Calvino comentando sobre isso. Ele diz o seguinte: portanto, diz-se que aqueles que outrora foram inimigos mortais ou totalmente estranhos, não só virão a ser amigos em família, mas também serão enxertados num só corpo, para que sejam considerados cidadãos de Jerusalém. Que gloriosa distinção da igreja! Que até mesmo os que a mantinham em desprezo virão de todos os quadrantes para formarem com ela um só rebanho. E que os que desejarem vê-la completamente sucumbida e destruída, considerarão a mais sublime honra ter um lugar entre a membresia de seus cidadãos e ser considerados como tais. Todos eles, voluntariamente, renunciarão seus próprios países, dos quais se vangloriavam com tanta soberba. Onde quer que tenham nascido, seja na Palestina, ou na Etiópia, ou em Tiro, professarão ser cidadãos da santa cidade. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Que não há inimigo que não possa ser vencido por Yahvé. Não há inimigo que Deus não possa derrotar. Não há ninguém com um coração tão duro, tão petrificado, que Deus não possa converter. Sim, isso deve ser um consolo para nossas almas. Porque a gente às vezes olha para as pessoas que nós amamos, que não conhecem a Cristo, sejam familiares ou colegas, conhecidos, e dizemos: como pode alguém assim ser salvo? Veja a resposta da palavra de Deus: como pode um egípcio ser salvo? Como pode um babilônio ser salvo? Como pode um filisteu ser salvo? Como pode um etíope ser salvo? Como pode? Deus pode! Deus pode! O que é impossível a você e a mim, Deus pode fazer. Deus pode, meus irmãos. Só Deus pode fazer isso. Veja, aqueles que nasceram lá, eles são nascidos lá. Por que são nascidos lá? Porque experimentaram o novo nascimento. Foi obra de Deus. Originalmente, etnicamente, é brasileiro, é israelita, é etíope, mas espiritualmente pertence a Deus. Deus fez com que nascesse em Sião, a despeito de sua etnia, a despeito de sua rebeldia. Sim, não há povo tão hostil que não possa ser alcançado pelo Evangelho e habitar em Sião. Não há coração tão distante do Senhor que não possa experimentar sua bondosa e graciosa salvação. Quem somos nós para duvidarmos disso? Terceiro e último lugar, eu ressalto esse aspecto do nascimento agora. O texto diz aqui para nós, acerca da salvação do Senhor. Ela torna povos inimigos em filhos de Sião. Talvez para você fique estranho, mas pastor, você não já disse isso? Os inimigos são convertidos? Não, mas veja um acréscimo aqui. Não é somente o fato de que
se tornam membros, cidadãos da cidade. Filhos de Sião, os inimigos, eles se tornam. Diz o texto, lá nasceram no versículo 4, veja aí, lá nasceram, versículo 4, versículo 5, este e aquele nasceram lá. E no versículo 6 também é dito, este nasceu lá. O que o salmista está fazendo aqui para nós? Ele está enfatizando essa natureza de filiação. Nasceu lá. É filiado. Sim, a sua intenção é apresentar para nós Sião como uma cidade mãe. Uma cidade mãe. A ideia é que os gentios não seriam apenas cidadãos de Sião, mas filhos de Sião. Seriam arrolados como membros da cidade santa e contados entre os descendentes de Abraão. Além disso, é interessante salientar que esse conceito da Igreja de Cristo como mãe dos fiéis é usado pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26. A Bíblia apresenta a Igreja de Cristo como mãe dos fiéis. Não é Maria, é a igreja. Nós temos um pai, que é Deus, e temos uma mãe, Sião. A igreja é a mãe dos fiéis. É uma teologia que flui da palavra de Deus e que foi assim ensinada pelos nossos pais também na fé. A igreja é a mãe dos fiéis. É aquela que cuida dos seus filhos, que nutre, que alimenta, que protege, que sustenta. E é a igreja quem faz isso conosco, meus irmãos. Mas veja, à luz do fato que eu estou expondo aqui para vocês, nesses versículos, surge uma pergunta. Como que pessoas nascidas nos mais diversos lugares poderiam ser consideradas como nascidas em Sião? Como é que isso pode acontecer? Sião, que primariamente era Jerusalém, como é que alguém que nasceu no Egito, nasceu na Babilônia, ele pode agora ser contado como nascendo em Sião? Ora, a interpretação eu já lhe dei aqui, eu já lhe adiantei. Não é etnicamente nascido em Jerusalém, é espiritualmente nascido de Deus, do alto dos céus. É o que o Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos lá em João capítulo 3. Só pode ter parte com o Senhor, só terá comunhão com o Senhor aqueles que experimentaram o novo nascimento, a regeneração. Sim, alguém pode ter nascido fisicamente em Sião, isto é, no meio da igreja visível, e não pertencer a Sião, ser um babilônio, ser um egípcio, ser alguém um impostor com uma cidadania que não é pertencente a ele, apenas externamente. Mas também há pessoas que nasceram lá, na Babilônia, mas Deus fez com que nascessem aqui, espiritualmente, em Sião, na igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, o nascimento descrito nos versículos 4 a 6 aqui é o novo nascimento, ou também chamado segundo nascimento, que todos nós precisamos experimentar, sem o qual é impossível habitar em Sião. O texto ainda diz, no finalzinho, ao registrar os povos, veja, ao registrar os povos, ele fala sobre esse registro que é feito. Não somente ele é conhecido por nós, Deus, ele é conhecido por nós, mas ele também nos conhece, essa é a ideia. O texto diz no versículo de número 4, dentre os que me conhecem, nós conhecemos a Deus, nós que habitamos em Sião, mas nós que fomos registrados, também somos conhecidos por Deus. É uma via de mão dupla. Deus nos conhece, nós conhecemos a Deus. Há um relacionamento, meus irmãos. Há uma comunhão entre o rei de Sião e os seus habitantes. Veja a enorme diferença entre este rei dessa cidade e os reis da terra. Quem tem acesso aos monarcas da terra? Poucos privilegiados. Em Sião, não. Você nasceu em Sião? Você é habitante de Sião? Você é filho de Sião? Você tem acesso direto ao trono do rei de Sião. Não esperando por um dia para que aconteça a sua audiência. Agora, nesse exato momento, você tem acesso direto
a Sião. Uma intimidade entre o rei e os cidadãos que são seus filhos. Além disso, esse registro ele também serve como uma lembrança da preservação que Yahvé garante ao seu povo, bem como um alerta àqueles que se levantam contra Sião. Como assim? O fato de nós sermos registrados por Deus em Sião nos demonstra também que nós somos preservados por Ele. Ele conhece o nome de cada habitante. Ele tem um registro de cada um de nós. Portanto, nenhum habitante de Sião pode se perder. Ele preserva. Ao mesmo tempo, isso garante a nossa proteção contra os nossos adversários. Porque quando alguém se levanta contra um habitante de Sião, por exemplo, o diabo, o mundo, quando se levanta contra, Deus nos dá segurança. Em último lugar, versículo 7. A glória de Sião nas bênçãos do Senhor. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Veja, júbilo aqui, a ideia de júbilo, os cidadãos de Sião, eles se regozijam nela. E aqui é uma expressão de uma grande alegria. Uma alegria que ela é manifestada especialmente através de cânticos, de adoração a Deus, a deleite na presença de Deus, que se manifesta no meio de Sião, a sua presença gloriosa. E assim, qual é a resposta dos cidadãos? Eles adoram a Deus, eles se alegram, eles jubilam no Senhor. E as fontes aqui, as fontes são nela. Aqui é uma metáfora, meus irmãos, para a fonte da vida e da bênção. Os cidadãos de Sião, eles têm Sião como um refrigério. É o lugar que Deus ele estabeleceu para a nossa sede ser saciada. Em Sião há uma fonte inesgotável. Em Sião há uma fonte que jorra águas para a vida eterna. Em Sião, Cristo habita. Aquele que pode saciar e que sacia a sua sede. É em Sião, meus irmãos. Júbilo, fontes, bênçãos da aliança são vistas em Sião. Ouça o que diz o nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta 63. Quais são os privilégios da igreja visível? Resposta: a igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus. Deve ser protegida e preservada em todos os tempos. Não obstante a oposição dos inimigos, de desfrutar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas de graça, da graça feitas por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo que crer nele será salvo, não excluindo ninguém que queira ir a nele. E a pergunta 65. Quais são os benefícios especiais de que desfrutam por meio de Cristo os membros da igreja invisível? Os membros da igreja invisível desfrutam por meio de Cristo da união e da comunhão com Ele em graça e glória. Um resumo do que foi aqui ensinado. À luz do versículo 7, sobre as bênçãos que nós encontramos em Sião, resumidas aqui, júbilo e fontes da graça. Eu pergunto a você, quantas bênçãos essa noite, inclusive fazendo alusão indireta a um hino famoso, quantas bênçãos essa noite você pode contar? Quantas? Quantas? Quantas bênçãos que você experimentou em sua caminhada dentro de Sião você pode contar? Desde a sua conversão, desde o seu nascimento lá, aqui, até esse dado momento, quantas bênçãos? Quantas alegrias? Quantos cânticos? Quantas fontes, quanto alimento, quanto saciar a sua sede você já experimentou em Sião? Quantas bênçãos você pode contar? Quantas? Sabe qual é a razão? Ou pelo menos uma das razões para esse movimento nefasto e terrível que todos nós crentes, principalmente os oficiais da igreja, terão que lutar, têm que lutar e terão que lutar nos próximos anos? Uma das razões para ele ganhar força e avançar, uma das razões, eu vou citar qual é. É uma visão deturpada da igreja, ou colocando de outra forma, é a falta de uma visão
elevada da igreja. A visão bíblica acerca da igreja. Destacando a igreja nessa glória maravilhosa que ela tem. Sião é gloriosa, meus irmãos. Não aceite os ataques à igreja. Não fique calado diante dos ataques à igreja. Não se exima da sua responsabilidade quando Sião for atacada. Você é um soldado deste exército. Você deve lutar por Sião, orar por Sião, viver por Sião e ser também fiel ao Deus de Sião. Eu concluo com a citação de uma outra confissão de fé, também muito famosa, uma confissão reformada, a confissão belga, no artigo 28, o dever de juntar-se à igreja. Escute o que esses homens falaram, o que nesse caso esse texto diz acerca dessa verdade, o dever de juntar-se à igreja. Escute, cremos então que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, deve viver afastado dela e contentar-se com sua própria pessoa, mas cada um deve se juntar e se unir a ela, mantendo a unidade da igreja, submetendo-se à sua instrução e disciplina, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo e servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos, como membros do mesmo corpo. Para observar melhor tudo isso, o dever de todos os fiéis é, conforme a palavra de Deus, separar-se daqueles que não pertencem à igreja e juntar-se a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Esse dever deve ser cumprido, mesmo que os governos e as leis das autoridades o contrariem, e a morte ou a pena física sejam a consequência disso. Por isso, todos que se separam dessa igreja ou não se ajuntam a ela, contrariam a ordem de Deus. Veja, o texto dessa confissão diz, que é o nosso ensino, a teologia reformada, a palavra de Deus. Mesmo sob pena de morte, sob risco de morte, há o dever, a responsabilidade de juntar-se à igreja, de congregar. Quando você ouvir alguém falando, defendendo o movimento desigrejado, você tem por obrigação de questionar a fé dessa pessoa. Pode ser que seja um crente que esteja ali se enveredando por um falso ensino, você tem que alertá-lo, exortá-lo e chamar a atenção e ele vai ser corrigido. Mas se alguém abraça isso de coração e vive assim, denota que nunca conheceu a Cristo. Porque ninguém, citando os reformadores, ninguém que diz ter Deus como pai, não pode negar a igreja como sua mãe. Se você diz que Deus é seu pai, você não pode negar a igreja como sua mãe. Há pessoas que dizem que conhecem a Cristo e que servem a Deus, mas têm dificuldade de congregar. Mal pisam na igreja. Normalmente são aqueles que visitam somente quando tem algum tipo de evento, de conferência, de aniversário. As pessoas não são crentes. Elas não conhecem a Cristo. Porque quem conhece a Cristo, e você conhece, você sabe disso. Por mais que você enfrente lutas, desânimo, e às vezes não dá vontade de vir, é verdade. Mas na sua caminhada, você sente a necessidade, você sabe, eu preciso de Sião. Eu sou de Sião. Eu nasci lá. Eu não posso me afastar de Sião. Jamais. Você sabe disso. E quem não reconhece isso, não nasceu em Sião ainda. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nós conhecermos mais e mais a glória de Sião. E assim, exaltarmos a Yahvé, louvarmos o nosso Deus por essa glória maravilhosa do seu povo, que é o reflexo da glória de Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, graças te damos por tua palavra. E rogamos a ti, Senhor, que aplique em nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a amarmos mais o teu povo. Amarmos mais uns aos outros. Amarmos o culto solene e o culto doméstico. Amarmos, ó Deus, o fato de que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e pertencemos não apenas como cidadãos, mas como filhos de Sião, a este lugar, ao teu povo. Ó Deus, abençoa esta igreja local, para que os membros aqui, arrolados na membresia da nossa igreja local, possam crescer em graça e em conhecimento quanto a esse assunto. E os demais, que ainda estão distantes disso, também possam ser, ó Deus, confrontados por essa pregação. E assim, terem suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho da Graça. Oramos em nome de Jesus.
Amém.